Olá, boa noite. Mais um podcast de quarentena na rede com Sheila, na rede comigo, na rede com a gente. É assim que eu gosto de começar, entendeu? Hoje aqui, ó, Daniela Sante, uma convidada muito especial pelo seguinte: antes dessa história aí de quarentena, a pandemia estava rolando só lá em outros países. E aí, de repente, Daniela viria aqui, né? Na verdade, na minha rede, que tem aquele painel no quarto e tal, que eu recebia as pessoas. Aí Daniela teve um probleminha, falou, pô, Sheila, não vou poder e tal. Não, não esquenta não, vamos marcar uma outra data. Só que aí a pandemia chegou ao Brasil, a quarentena, e aí aqui estamos. Mas então, bem-vinda no podcast Quarentena. Pronto, Daniela, você aqui na rede Oi. comigo. Boa noite, Sheila. Um prazer estar aqui com você. Um dia eu vou na sua rede também, mas por enquanto vamos de papo aqui mesmo. Boa noite a todo mundo que está assistindo, todo mundo que faz parte aí, que te segue na rede com Sheila, que segue seus podcasts. Eu acho que é muito legal isso que você faz aqui para a cultura de Friburgo e, de uma forma geral, a cultura não é só arte, né? Então, você entrevista pessoas de todas as áreas. Eu acho isso super Hum. interessante e muito válido. Muito obrigada pelo convite. Ah, imagina, desde que eu resolvi fazer assim na rede conselho, eu falava, Daniela, ó, Daniela, ela é italiana, mas ela mora aqui em Friburgo, nas Brownies, e eu estou aqui no Cascatinha. Só que Daniela, com N funções dentro da casa dela, que daqui a pouco ela vai contar um pouquinho, a gente não conseguia uma data, né? Ou coisa difícil. Quando ela podia, eu não podia, a gente tentando a agenda e tal, e olha, foi complicado para a E gente conseguir. Eu não lembro. complicado também, Sheilinha, porque, afinal de contas, nós duas somos a favor da sustentabilidade e É, caminhamos, né? Não utilizamos, não temos carro, nem você nem eu. isso. Eu sou a favor, realmente, toda vez que eu vou para o centro, você acabou de dizer que eu moro em Brownies, né? Eu desço a pé, agora não estou saindo de casa, mas sempre desci a pé, o máximo, só não voltava porque é muita subida realmente, a idade já não permite tanto, mas na medida do possível, e aí realmente andar daqui até o Cascatinha não dá, né? Tem que depender de ônibus, É. além de tudo, nossos horários nunca coincidiam, mas agora a gente faz, cada uma na sua casa, que já tá bom. Agora, Daniela, você lembra que uma vez, eu não morava aqui ainda, nós combinamos, viemos de ônibus até aqui o centro, a pracinha do Cascatinha. Foi num ano de eleições e nós descemos a pé. Você lembra disso? Lembro, lembro. Nós fomos lá, depois descemos a pé, fomos indo a pé. Uma É, vez também que fomos fazer alguma compra em Olaria e a gente também ficou passeando a pé, voltamos para o centro a pé. Nós somos adeptas das caminhadas é. e da boa saúde através disso, né? Engraçado, né? E o que ligou assim a gente foi o teatro, porque eu, né, comecei a fazer teatro pequenininha, parei de fazer, fui casar, ter filho, babá. No meu segundo relacionamento, o Nilson, que é músico, me apresentou a Daniela Sante. Caramba, nunca mais a gente se separou, né? Tem o quê? LED tá com 26 anos, é a idade do LED, né, que a gente se conhece, 26 anos. Sim, o LED era pequenininho, era recém-nascido praticamente. Eu lembro que o Nilson falou comigo: Ah, você está com curso? Poxa, minha mulher, ela gosta muito, ela já fez teatro, mas agora está parada, mas seria super legal se ela pudesse voltar. E aí, na época, eu já tinha o centro, o núcleo de arte, né? Eu acho que eu acho que você começou quando ainda era ali no Suspiro, né? Isso, Você, exatamente. é, você começou ali, Exatamente. depois nós fomos lá para a Village, né? Era eu e Lúcia Palomo, que tínhamos uma sociedade. E aí, quanta coisa boa nós fizemos naquela época. Nossa, Nossa, coisa. quantas performances, né? Quantas coisas no Sesc nós fazíamos. Todo mês a gente estava fazendo, telegrama animado. Era muito boa, aquela época era muito profícua, né? A gente fazia coisa demais. Culturalmente a gente agitava bem a cidade e era uma boa turma, né? Era uma turminha de
gente que estava afim mesmo e fazia com vontade, né? Ou seja, isso há 26 anos, né? Você fez Sim. teatro a vida inteira, Daniela? A única profissão que você teve foi de atriz e diretora? Ou em algum momento da sua vida você fez outra coisa? Porque eu não lembro. Não, quando eu mudei de São Paulo para o Rio de Janeiro, eu ainda tentei fazer vestibular de psicologia, que são Olha, matérias também que me interessam, psicologia, e eu, como eu amo animais, né, você sabe disso, também veterinária era algo que me encantava. Mas aí eu resolvi fazer na Metodista em São Paulo, vestibular, não passei. Aí eu já fiquei meio desanimada, mas aí eu fui para o Rio, nós mudamos para o Rio, e aí eu fui fazer cursinho, né, preparatório, fiz o vestibular, não passei. E aí eu caí numa depressão de, meu Deus, eu não fui para nada, né? O fato de ser atriz era um sonho antigo, porque, na verdade, quando eu era pequena, na Itália, eu tinha a Rita Pavone, né? Na época, era um dos ídolos, e eu vivia imitando, pelo fato de eu ser ruiva, né? Então, eu me achava muito parecida com ela, muito metida. E lá em casa, na época, no prédio que a gente morava, eu fazia o teatro. Uma das minhas irmãs participava. Montava a cortina com cobertor e tudo, e convidava as pessoas do prédio e cobrava. Não era de graça, não. E as pessoas iam, entendeu? E a gente ainda vendia sorvete, bala ali. E eu criava as histórias que a gente apresentava, entendeu? Eu nem me olha. lembro mais o que era, mas eu lembro que a gente apresentava. Tinha musical, né? A gente dançava, fazia de tudo. E na época, inclusive, eu fazia aula de balé na cidade que eu morava, lá na Itália, na Toscana. E aí, essa atividade vem desde comigo. Quando eu mudei para o Brasil, que eu tinha uns 10 anos de idade, continuei com essas vontades e vivia montando coisas sempre com a garotada do bairro, né, onde eu morava. Eu morei em Cruzeiro, interior de São Paulo, depois eu mudei para Piracicaba, fiquei muito tempo lá, depois fui para São Caetano, que foi quando eu fiz o vestibular para metodista, isso já com 17 anos. E no ano seguinte, nós mudamos para o Rio, porque o meu pai era engenheiro metalúrgico. Quando nós viemos da Itália, ele veio para trabalhar na Fábrica Nacional de Vagões, que era localizada em Cruzeiro, né? E aí vieram ingleses, espanhóis, japoneses, porque era a época, antes de 64, o Brasil, em comparação à Europa, era considerado o país do ouro, né? O país do futuro, onde tudo era próspero, tudo dava certo. E aí a Fábrica Nacional de Vagões daqui do Brasil abriu inscrições na Europa para profissionais nas áreas que eles precisavam que pudessem vir trabalhar aqui. E foi nessa que nós viemos. O meu pai tinha duas opções, ou Brasil ou Argentina. Ele acabou optando pelo Brasil, graças a Deus. Porque eu realmente gosto daqui, acabei virando brasileira, né? E aí começou a saga, mas eu sempre tive essa tendência artística, digamos assim. Sempre escrevi, desde 10 anos de idade eu escrevia, fazia poesia, enfim, sempre fui Sim. voltada para essa área, literatura, arte. Mas você, Pode falar. Mas você chegou a trabalhar com outra coisa que não o teatro, mesmo que fosse por pouco tempo? Pois então, quando eu fui nessa história do Rio de Janeiro, que eu fiz o vestibular de psicologia novamente, não passei, que eu fiquei assim, arrasada, eu guardava desde Piracicaba um recorte de uma revista, dessas revistas bem assim, Contigo, sei lá, nem me lembro qual era a revista, mas que tinha na capa Dini Sfati. E uma frase, nunca me esqueci, atriz, dura fantasia. E eu vivia com aquela fantasia, sonho. Eu sempre fui muito assim, eu acho que ingênua, romântica. Assistia muito filme de Hollywood, de musicais, aquela coisa que a pessoa sai na rua, é descoberta no meio da rua, e aí vira uma atriz famosa. Quer dizer, todas aquelas histórias que não existem, que a gente sabe. Mas quando eu morava em Piracicaba, ia para São Paulo, que a gente ia fazer compras lá, né, na 25 de março, ia passear na Augusta, ver aqueles shoppings, aquelas coisas, que na época a Augusta era o lugar, o point.
Eu me arrumava toda, né? Na época eu usava cílios de postiço, era toda hiperproduzida, bota, saia longa, e andava lá pela Rua Augusta como se eu fosse a grande dama do teatro, entendeu? Toda achando que de repente alguém ia me descobrir no meio daquilo, né? Aí quando eu caí na real, que eu mudei para o Rio, eu comecei aí, foi o contrário, entendeu? Eu comecei a achar que eu não tinha beleza suficiente, eu achava que para ser atriz a gente se mira naquelas maravilhas de Hollywood, né? Na época era muito Hollywood, né? A televisão no Brasil ainda não era essa a Vênus platinada, né? Como se dizia, ainda não tinha tomado conta, né? E aí eu achava que, né? Eu não achava que eu fosse humorista, eu falei, bom, feia, só humorismo que dá certo. Então eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu entrei em depressão. A minha irmã, essa que mora aqui no Brasil também, que a outra veio, mas voltou porque casou com um dos assistentes do papai lá e voltaram, foram morar na Espanha, que ele era espanhol. Essa minha irmã daqui, ela trabalhava na época. E aí ela veio para mim, eu tinha mostrado para ela um recorte de jornal onde tinha anúncio de um cursinho de teatro do Leonardo Alves, na Associação Scholen Aleixo. E eu tinha um desejo, uma vontade, né? Minha mãe não podia nem ouvir falar, né? Porque para ela teatro era coisa de menina que não era muito direita, né? Para ela sempre teve essa ideia. Apesar de que meu pai, na Itália, e a minha irmã mais velha faziam teatro amador lá, e a gente estava sempre assistindo também. Teatro amador da fábrica onde ele trabalhava. Aí, nessa época, minha irmã, no Rio, falou assim, eu vou te dar o dinheiro para você se inscrever nesse curso. Isso foi em 1972. Você tinha quantos anos? 72? Eu tinha 20. 20 anos. 20 anos. Fiquei 2 anos, né, tentando fazer outras coisas, e aí eu fui inscrever. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Apesar de que eu, com uma educação europeia e bastante repressora por causa da época, né, que todos tínhamos uma educação mais rígida, eu me lembro que eu cheguei, sentei nas poltronas do teatro, né, perninha cruzada, mãozinha em cima do joelho, toda educada. A primeira coisa que o Leonardo me manda aí para o palco, eu falo assim, você vai lá, vai fazer uma prostituta. Eu quase morri. Eu não conseguia falar um palavrão no palco. Eu era completamente inibida, embutida, e tanto que quando vem alunos para mim que falam, mas eu sou muito tímida, eu falei, não se preocupe, porque não é isso que vai te impedir de ser ator ou atriz. E aí eu me lembro que aí foi indo, e eram experiências fantásticas, que era um trabalho de improvisação, porque o Leonardo Alves também tinha sido cria da escola de teatro, que na época, lembra você, que ainda era estado da Guanabara. Não existia ainda a ponte Rio-Niterói. Ô, Dani, Então, só um minutinho. Não querendo te cortar, mas cortando, assim, mas você está falando da sua época como estudante de teatro, né? sim. Aí eu fiz o vestibular. Aí você nunca trabalhou com outra coisa. Você nunca Só chegou a uma trabalhar. vez. Só uma vez, porque aí eu fui fazer, aí eu passei no vestibular do teatro e fui fazer a escola de teatro, que na época ator não era reconhecido. E aí eram só 3 anos, era a mesma coisa que nível médio. Mas eu já tinha o científico por completo, mas mesmo assim eu só podia fazer aquilo que só ofereciam aqui. Depois que eu voltei, fui fazer direção, que já era vestibular de nível universitário. Mas aí, nesta época, em 74, eu acho, acho que era 74, é aquela falta de perspectiva, né? De você não ter ganho. O meu pai já tinha, e minha mãe tinha mudado para Santa Catarina, porque meu pai tinha tido um emprego lá, aquela coisa está sempre itinerante, né? Meio cigano. A mamãe foi junto, e aí nós ficamos, eu e minha irmã lá. Apareceu um trabalho como pesquisadora de campo do como é que era? Instituto Nacional da Reforma, INCRA, que era uma coisa ligada ao governo federal. E aí eles estavam recrutando pesquisadores que pudessem sair a campo, a gente saía com os questionários, né? Não existia internet, não existia nada disso, ia preenchendo. E o levantamento era de cooperativas
cooperativas agrárias, agropecuárias e de pesca. Aí Então, você. aí nós fizemos uma preparação lá na Rural e fomos soltos no campo. E Sim. eu fui para Brasília, eu fui para São Paulo, e depois eu rodei todo o litoral fluminense fazendo as cooperativas de pesca. Quanto tempo Então, foi uma isso? Com quanto foi, tempo? Por quanto tempo você foi pouco ficou? tempo, foi pouco tempo. Eu sei que foi minha primeira carteira assinada, foi esse contrato com a Planave. Tipo o Mas quê? foram meses. Ah, seis Não meses, chegou a ser assim? um ano. Ah, Era um uma ano. coisa só, a gente tinha que entregar aquilo. E aí eu sei que foi muito bom, porque nisso, eu já com a minha coisa do teatro, já ficava observando maneiras das pessoas se comportarem para ser tudo material para mim, né? Sim. Aí foi a única vez que eu trabalhei em algo fora da arte e da cultura. E Foi a você. única, foi essa Tá. da Planária. E você aproveitava para visitar teatros nessas cidades que você ia trabalhando ou não dava nem Não tinha tempo? oportunidade. Não tinha. Não tinha oportunidade porque você trabalhava de manhã cedo e ainda, por exemplo, em São Paulo, eu pegava ônibus e ia para cidades vizinhas, onde tinha as cooperativas. E às vezes você tinha que esperar o dia inteiro para falar com o presidente da cooperativa, com o contador, tinha uns dados lá. E eu Uhum. não me esqueço que uma vez eu fui entrevistar a cooperativa Cotia, que é a maior cooperativa que existe em São Paulo, de japoneses. E quando eu Ótimo. chego lá, eu me deparo com um cara que só fala japonês, o contador. E aí o outro traduzindo para mim. E eu preenchendo aquilo, falando, se o cara está mentindo para mim, ó, não faço a menor ideia. Porque eu levava a sério. Tinha gente que não, que levava para o Uhum. hotel e preenchia de qualquer jeito. Eu não, eu fazia o trabalho direitinho, né? Por isso que não tinha tempo para fazer outra coisa. Entendi. E A única coisa que eu me lembro é que dentro de São Paulo eu consegui ir ao MASP, eu consegui, mas teatro não. Até porque não tinha ô, muito Dani, recurso, né, para poder ir sim. pagar o teatro. E Então era quando meio difícil. e quando foi que você percebeu que poderia ganhar dinheiro com essa sua arte, com esse seu talento? Pois aí os tempos que eu estive na escola de teatro, eu fiz parte de alguns grupos. Mas, assim, eu acho que eu tenho uma característica meio chata até, mas eu só fico onde eu realmente gosto daquilo que está sendo feito. E eu fui, e quase que eu trabalhei, fiz os ensaios na Aliança Francesa de Botafogo com o Ilo Krugli. Não sei se você se lembra, é um grande criador de teatro infantil que fez História de Lenços e Ventos. Era um argentino radicado no Rio, que era muito bom. Eu cheguei a ensaiar várias coisas com ele, quase que eu entrei. Mas aí a Vilma do Sete me chamou para fazer um trabalho sobre Fernando Pessoa com o Gitma Vibranovsky, e ela dirigindo, na época ela era casada com ele, com Silvia Heller, Angela Valério, outras pessoas. E nós fizemos o Marinheiro, do Fernando Pessoa, no Teatro Cacilda Becker. Então, eu fazia um trabalho, ganhava, né? Porque às vezes a gente tinha o contrato, esse grupo era o Grupo Aldeia. Então, alguns trabalhos estanques eu fazia e tinha aquele contrato, e depois, de novo, ficava sem nada, né? Porque realmente é assim que Autônoma. funciona. Fiz vestibular, voltei para a escola de teatro para fazer direção. No que eu estava fazendo o curso de direção, meu pai me falou: olha, me deu um ultimato, você vai ter que arranjar outro emprego, porque não dá para ficar estudando a vida inteira e não ter retorno. E aí fui fazer um teste perto de casa, na Ataúfo de Paiva, tinha um shopping com diversos consultórios. E aí eu cheguei lá para fazer um teste para secretária. Eu tinha feito, na época a gente fazia curso de datilografia, né? Oxe. Estenografia, datilografia, que as crianças não devem nem saber o que é hoje em dia isso. Estenografia, então, deve ser chinês. Nossa, é. E aí eu fui, num mau humor, doida para não fazer certo, né? Fiz lá de qualquer jeito, fui para casa. E eu cheguei em casa com uma cara horrorosa, meu pai, você não conseguiu, né? Aí eu falei, consegui. Mas com uma cara como se tivesse ido para dar falso. Consegui, mas não Olha, era isso que parece eu assim. queria, né? Não, eu não Cons queria, porque eu falei, consegui. agora adeus, né? Teatro nunca mais. Mas no que eu botei o pé dentro de casa, parece assim, falei com meu pai, tocou o telefone. Eu atendi, ele falou, Daniela, aqui é Busa Ferraz. Eu tenho um grupo, a gente está fazendo uma peça,
mais a Bia Bedran, que é quem estava fazendo o personagem da Ismênia. A peça é a Policarpo Quaresma, uma adaptação do livro do Lima Barreto, feita por mim e pelo Kaique Boticai, e nós estamos precisando de uma atriz para substituir. E você me foi indicada por várias pessoas que já conheciam meu trabalho, e assim, modéstia à parte, né? Eu tive críticas nos jornais da época de pessoas consideradas, né? Armindo Blanco, Ian Michalski, pessoas que Flávio Marinho, as pessoas que me conheciam no teatro, eu tive críticas positivas. Então isso obviamente ajudou, né? Clóvis Levi, e aí ele teve essas referências de alguém, e aí ele falou: você topa fazer um teste? Topo, né? Tremendo na base, né? Uma dor de barriga, de medo, né? Mas falei, não, vou, né? E aí, no dia seguinte, eles foram na escola de teatro me conhecer, e daí me deram o apelido de a Vermelha, né? Por causa da cor do meu cabelo. E aí você não precisou trabalhar de secretária? Foi mais ou menos isso? Não, porque aí eu falei, vou fazer esse teste. E aí o teste ficou marcado para um dia determinado, e eles ensaiavam na época na Laura Alvim, que ainda não era, a Laura Alvim era viva ainda, e era uma sala onde tinha um palco grande, hoje em dia é o teatro principal dali da Laura Alvim, e fui para lá eu fazer o teste. O teste era para, acho que era para representar, eu já nem me lembro direito, mas era para representar, ele tinha me dado o texto, uma parte da Ismênia, que fazia parte da história. E aí eu fui, éramos eu e uma outra atriz, que é a Zezé Polessa, que foram fazer o teste. E eu passei. Então, nessa, pelo menos eu fiquei melhor. Falei, só que depois a Zezé Polessa se deu muito melhor do que eu, mas tudo bem. E aí eu fiz, em uma semana, eu tive que pegar o personagem, me entrosar num grupo que já estava assim, há muito tempo trabalhando junto, que era Ana Lu Prestes, Estela Miranda, Estela Freitas fazia parte do grupo, não desse espetáculo, Busa Ferraz, Kaique Boticai, Daniel Dantas, Fábio Junqueira, que já é falecido, e o que veio a ser o meu primeiro marido, Carlito Marchon. Então você conheceu o Carlito Marchon no Rio de Janeiro. Ele era carioca, o Fluminense, né, do Rio de Janeiro. Ele era fluminense, não? Ele era de onde? Ele era friburguense. Friburguense. Saiu daqui para ir lá meter a cara, porque o Perfeito Fortuna tinha vindo aqui, dado um curso, alguma coisa, o Amir Haddad também, incentivaram, ele se mandou para lá e foi bater na porta do Asdrubal. Mas o Asdrubal, na época, não tinha vaga. Ele fez uns exercícios juntos e indicaram, como eles eram, o Asdrubal e o Jazz do Coração, que era o grupo que eu ia pertencer, eram muito ligados, eram muito unidos. O pessoal se conhecia muito, a Regina Casé, a Ana Lu, todo mundo era de uma mesma... Daniela, eu ia até te perguntar isso, como que você ia chegar a Friburgo. Então, daqui a pouco a gente fala sobre essa parte. Como é que você chegou? Aí eu entrei para o Jazz do Coração, fazendo o personagem da Ismênia. Com isso, nós ganhamos o prêmio de melhor espetáculos. Na época, existia o Serviço Nacional de Teatro, que premiava todo ano os melhores, eram 5 melhores espetáculos, eram premiados. E o prêmio era em dinheiro e viagens pelo Brasil, se apresentando nos teatros do Brasil. Então, de novo, lá fui eu para Brasília, Goiânia. Em Goiânia foi a primeira vez que nós conhecemos um teatro que tinha uma mesa de luz computadorizada, né? Foi assim, o Neném Peixoto, Luiz Neném Peixoto, que hoje em dia é prêmio Mulher de Iluminação, também fazia parte. Era novinho, começando também, iniciando. Todos eram iniciantes praticamente. Só o Busa que não, que já tinham uma carreira até na televisão, mas os outros eram todos iniciantes. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, no meio que você foi falando as coisas, eu fui pensando em várias coisas que eu gostaria assim, de saber. Tipo, né, assim que você começou, né, a estudar o teatro e tudo mais, você usava
Você se utilizava de personagens para poder conversar alguma coisa em família, no tratamento com os amigos? Como é que era isso, assim, com seus 20 e poucos anos, quando estava estudando? Você brincava com isso pelo fato de ter essa facilidade? Não, eu nunca usei assim, eu sempre fui, é o que eu te disse, eu sempre fui muito tímida e eu sou muito verdadeira, né? Eu não gosto de mentiras, né? Eu não gosto de simulações. Então, fora palco, eu sou até muito inibida. Sou uma pessoa muito reservada, tímida, meio sem jeito. As pessoas não acreditam, mas eu sou assim. Em cima de um palco, eu me transformo. Eu faço qualquer coisa, entendeu? Fico nua se for preciso. Porque lá, sim, eu sou personagem. Fora do palco, eu nunca investi um personagem. O que eu fazia era falando texto sozinha pela rua, né? E as pessoas achavam que era biruta, né? Então, eu falava muitos textos. Eu vivia muito esse mundo teatral dentro de mim, isso sim. Quando eu ia aos lugares, eu olhava os lugares sempre com um olhar meio cinematográfico, teatral, como se fosse um cenário, né? A minha casa mesmo, ela é construída, eu sempre digo, é o meu cenário, entendeu? Não importa se agrada A, B ou C, agrada a mim porque é o meu cenário, é onde eu desenvolvo o meu trabalho na imaginação, na criatividade, na escrita. Então, eu nunca utilizei isso que você me perguntou, nunca. Sim. É legal você falar isso, porque aqui, né, no Na Rede com Sheila, no podcast Quarentena, a gente já conversou com várias pessoas, né, de várias linguagens, que atuam com várias linguagens artísticas. E um dia desse, uma pessoa falou assim, eu me acho assim, brincalhona, mais à vontade e tal, e será que eu preciso estudar para ser uma atriz? Então, assim, é importante isso que você está falando, porque nem sempre o fato de você ser mais comunicativo quer dizer que você vai se dar bem em cima de um palco, ou vice-versa, né? Com certeza. Você tocou num ponto X. A maior parte das pessoas, inclusive quando são mães que se referem a filhos adolescentes, ele é tão expansivo, ele é tão comunicativo, ou ela... e acho que dá para ser ator. E às vezes é bem o contrário, porque não é esse o fator principal de ser um bom ator. Eu acho que ser um bom ator é, antes de tudo, você ter um mundo interno muito vasto, muito rico. Ser observador, um bom observador, sim, né? Que eu considero dentro do estudo, entendeu? Não o estudo teórico, mas o estudo prático. É você sair à rua e observar as pessoas, como elas andam, como elas falam, como elas se comportam. É você ter um olhar também para a sociedade de uma forma mais ampla. Porque eu acho assim que o teatro, né, o ser ator, ele engloba tudo. Porque hoje você pode representar uma rainha e amanhã você pode representar uma mendiga, um assassino, uma ladra, né? Enfim. Então, você... de alguma forma, é por isso que a gente diz que todo ator é um pouco louco, né? Porque, na verdade, nós todos, como seres humanos, temos dentro de nós diversas facetas. Isso já é comprovado pela ciência e por tudo. Só que nós escolhemos ir para o caminho que geralmente é determinado pela moral, pelo meio social que você vive, né? E a gente se reprime em muitos instintos e até porque passa por o crivo da razão, né? Então você tem um sentido de saber, não, isso está errado. Agora, o mundo interno da gente é louco. No seu mundo interior você pode ser um serial killer, né? Você pode ser qualquer coisa. E é nesses momentos de representar, você libera esse lado que você tem, um pouco de maldade que todos nós temos, né? Ninguém é totalmente bom nem totalmente mal, né? Então eu acho assim, isso faz parte de ser um bom ator. É esse estudo de olhar e também, obviamente, o estudo teórico. Eu estou de olho aqui por conta da hora, senão eu não vou conseguir perguntar tudo que eu gostaria, bater esse papo. Porque eu falo pra caramba. Com certeza se me deixar, eu vou falando. Não, e assim, com certeza esse podcast Quarentena aqui na rede, com a gente, teriam que ser vários para a gente poder
aproveitar todo o conteúdo da Daniela, mas eu acabo tendo que interromper um pouquinho para poder pontuar algumas coisas que eu anotei, porque eu sempre tô assim, ó, com alguma anotação que eu Claro. falei, e dessa vez eu quero saber, e quem tá do outro lado eu fico pensando, de repente querem saber também. Dani, eu chamo de Dani, gente, é Daniela Sante, porque eu já tenho tanta intimidade assim. Sim. Eu sei que eu ia te perguntar como é que você chegou a Nova Friburgo. De certa forma, você já deu a deixa. Você conheceu o seu primeiro ex-marido e eu acredito que vocês tenham vindo para cá para poder morar, não é isso? E aí, se ele era ator, você atriz, saindo do Rio de Janeiro para uma cidade do interior, mesmo que Nova Friburgo esteja muito perto do Rio de Janeiro, como é que ficou essa cabecinha em relação a trabalho remunerado? Péssima. Já te digo, horrível. Porque é o seguinte, ele, por problemas particulares dele, que eu não vou entrar em coisa, nós já morávamos juntos no Rio, né? E morávamos num lugar assim, legal, mas meio complicado, porque era no pé do Morro de Santa Marta, né? Uau. Onde a gente presenciava diversas situações, e isso naquela época, em 78, 79, imagina. Meio complicadas. Ele teve uns problemas dele particulares e voltou para Friburgo. E eu continuei no Rio e continuei com o grupo do Busa Ferraz, porque certo. houve uma cisão, na época houve uma separação de um casal do grupo, e aí essa separação levou a uma cisão do grupo e acabou o grupo Jazz do Coração. Porém, o Busa continuou e nós começamos a ensaiar o Cabaré Valentim, lá no Teatro de Ipanema, no antigo Cinepax. Tinha um teatrinho pequeno que depois se tornou o Teatro Cândido Mendes, mas na época era apenas uma sala pequena. E nós começamos a ensaiar lá o Cabaré Valentim. E nesse ínterim, nessas idas e vindas de Carlito do Rio para Friburgo, de Friburgo para o Rio, a gente acabava, eu tinha separado, tinha acabado com tudo. Mas aí, aquelas coisas de recaídas, né? Eu acabei ficando grávida. E a gravidez foi o que me levou a tomar outras atitudes na vida. Mas na época ainda estava com o Cabaré Valentim. Dei uma parada no Cabaré Valentim, eles seguiram, depois montaram o Puleiro dos Anjos, que eu deveria fazer parte do elenco e acabei não fazendo, que me arrependo até hoje, mas enfim, a vida é assim, a gente faz opções, faz escolhas, nem sempre acerta, mas faz. E nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, portanto, a responsabilidade eu não atribuo a ninguém, a não ser eu mesma. Então, e aí, com essa história de eu ter ficado grávida, eu estava fazendo, na época, a peça O Flicts. Descobri que eu estava grávida quando eu estava fazendo o Flicts no Teatro Santa Isabel, Princesa Isabel, lá era ali em Copacabana, com uma outra companhia, que era a Elvira Rocha, que ela era produtora, e a gente montou o Flix, né, com a direção Zé Roberto Mendes e com a direção musical do próprio Sérgio Ricardo, que era Mas então, Dani, assim, e aí, como é que você veio para cá viver? Época, foi aí que eu vim, mas por isso que eu só quero explicar isso, porque qual foi a razão que me fez essa quebra. Em 80, eu grávida, fazendo essa peça, continuei no Rio, não queria sair. Em 81, meu filho nasce em abril. Até janeiro eu trabalhei com barrigão, estava fazendo uma peça infantil no Teatro Vanucci, na Gávea. Aí era com Busa e Kaique de novo, né? A Loja das Maravilhas Naturais. Aí eu casei em outubro. Né, a família pediu, né, mais a dele, que era mais tradicional daqui de Friburgo, pediu, eu casei. Casei e Adriano nasceu em abril. Aí foi que a vida deu uma mexida, um pouco complicada, e eu fiquei sozinha com uma criança. E aí a família do meu ex-marido, a mãe, especialmente, o pai, foram me procurar, disseram, muda para Friburgo, a gente te ajuda, a gente segura, né, te ajuda a segurar essa barra. E aí eu vim uma vez.
Adriano, meu filho, tinha 2 meses de idade. E aí eu vim para cá, porém as coisas se complicaram, porque eu fiquei meio escondido em Conselheiro Paulino, numa casa, no meio de pessoas de uma religião com a qual eu não tinha a menor afinidade, e aquilo me levou a outra depressão, né? Eu chorava o dia inteiro, ficava mal o dia inteiro, e quando chegou em agosto, eu disse que eu ia voltar para o Rio e voltei. E aí Voltei você para o ficou Rio. Dani, você ficou esse período sem trabalhar, então? Você estava, assim, tendo Parei ajuda? total, porque quando o meu filho nasceu, eu fiquei sozinha. Os meus pais, meu pai tinha se aposentado, já estavam se mudando. Eu conheci Friburgo em 79, em plena enchente. Eu vim conhecer Friburgo, Entendi. né? Ver, saber o que era. O- E Então, aí, meu pai gostou daqui, comprou um terreno, e se aposentou e queria vir morar para cá. Então ele e minha mãe ficavam aqui na roça ali, né? E eu ficava sozinha no Rio, no apartamento com o meu filho pequeno. eu E queria. tudo era eu. E eu não tinha Sim. condições de trabalhar com uma criança pequena. Eu não podia pagar É nesse ponto, ninguém. é nesse ponto que eu queria chegar, assim. Em que momento, quando é que você se viu em Nova Friburgo e podendo trabalhar com a sua arte? É nesse ponto aí que eu queria Pouco chegar, depois disso, pra quando gente. isso que aconteceu agora foi em 81 mesmo. Aí eu voltei, fiquei lá. Em 83 houve um novo pedido, uma solicitação de retorno para cá, e eu vim. Fiquei em 84, não, já em 83 eu comecei a conhecer, como o Carlito também estava aqui, eu comecei a trabalhar com a equipe que ele trabalhava. Ah, Mesmo a entendi. gente tendo se separado, eu continuei aqui e produzia o show, eles tinham uma banda, né, ele e outros amigos aqui, eu produzia os shows, produzi o primeiro show do Paulo Newton aqui também. Eu comecei a trabalhar mais ligada a essa coisa de De produção, né? produção. Porque era iluminação, coisas ligadas na área. E eu comecei a conhecer umas pessoas que manifestaram vontade de fazer teatro, dentre as quais Nelma Ricardo, né, que foi um dos primeiros grandes amigos meus aqui em Friburgo e perdurou É, até a infeliz ida embora dele. e só para E aí que eu pontuar, comecei a Dani, fazer só o um primeiro instantinho. trabalho de teatro. Só um instantinho, para a gente pontuar que ela falou do Nelmo Ricardo, e tem muita gente que não conhece. Porque tem uma coisa, podcast, assim, quando a gente está nas redes, a gente não sabe quem está assistindo. Então, assim, o Nelmo Ricardo foi uma referência aqui em Nova Friburgo. Ele faleceu o quê? Tem 10 anos, 8 anos que Nelmo faleceu? Uma, Sabe que eu não me lembro, eu mas também mais ou agora menos. não me recordo, mas assim, uma referência num trabalho artístico, ele era o artista de rua, ele gostava muito de fazer, não que não fizesse nos palcos, né? Mas eu acho que assim, e foi uma pessoa muito marcante, porque ele era muito dado assim em termos de coração, de colaborar, alguma coisa assim, né? Eu Era tive muito que generoso muito como artista, generoso, é verdade. como pessoa também, mas Dani, era um artista único. e deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa época que você disse que começou a trabalhar com produção cultural, então, já existia o Centro de Arte, que é um espaço que hoje, em Nova Friburgo, não hoje, ele está fechado já há alguns anos, desde a época da tragédia em 2011, que ele não Desde 2011. conseguiu, né? Não conseguiu reabrir literalmente. Nessa época já tinha o Centro de Arte? Porque eu não lembro O agora. Centro Já, de né? Arte é um capítulo à parte, né? Mas Eu senão falaria a durante gente não vai 2 horas, conseguir mas falar. não vai dar. A Ai, meu única Deus. coisa que eu vou falar é o seguinte: existia como porão da arte. Ah, é verdade, era porão. Na Depois década de 80, foi. inclusive, ele era gerido pelo Jaburu e o Grupo Gama, que ensaiava lá. Era um pouco uma casa do Gama, pelo trabalho que Jaburu fez, e ele mesmo que tipo, reestruturou, né? Porque o Porão da Arte tinha sido inaugurado como centro de arte, isso nos anos 60. E aí ele se manteve com o professor Castilho e um grupo de Ah, é pessoas mais verdade, é antigas de verdade. Friburgo. Depois, aí eu não sei bem essa história de quanto tempo parou, mas sei que depois foi retomado nessa época, na década de 70, com o Jaburu. E o Jaburu começou a desenvolver um trabalho com o Grupo Gama e Legal. acabou se tornando, ganhou alguns festivais, se tornou, eu conhecia Jaburu de nome,
no Rio. Tá. Ele e o Fayad de Petrópolis, eram duas Olha, pessoas do interior do estado que foram. Então existia assim. tá. Existia, só que A gente vai chamava ter que fazer Porão da Arte. Porão da Arte. A gente vai ter que fazer uma série podcast quarentena com Daniela Cada Santi. uma para um assunto. Porque são muitos assuntos. Essa mulher está aqui em Nova Friburgo há algum tempo e ainda por cima ela transita por todas essas áreas, né? Não é só o teatro, embora ela tenha falado como tudo começou, mas na verdade ela está em todos os momentos. Tanto que você também ficou à frente do Centro de Arte durante quanto tempo, Dani? Você chegou a ser administradora do Centro de Arte, né? Por 2 ocasiões. A primeira vez foi como coordenadora ProArte, porque na época não era secretaria separada, fazia parte da educação, então era uma secretaria especial, né? Então havia uma secretária que era subordinada à educação, e aí tinha o departamento ProArte e o departamento ProMemória. Inicialmente Henrique Cordeiro estava, depois o Henrique passou para assessor da professora Suzel, que era quem comandava o departamento, e a Tereza, nossa querida Tereza, saudosa Tereza, ficou com Promemória, né, que foi quando ela começou a criar, né, o Promemória. Então eram 2 áreas. E eu fiquei no Centro de Arte, sendo coordenadora ProArte, mas eu atuava dentro do Centro de Arte. Isso foi em 86, 87 e 88. Legal, legal. Dani, você lembra qual foi a peça de teatro que você dirigiu? A primeira peça de teatro que você dirigiu? Foi no Overdose, aqui em Friburgo, né? Foi na Overdose, foi um trabalho de um cabaré, chamava Cabaré. E era realmente uns sketches, e tinha meninas vendendo balas com aquelas coisas de cigarro, né? E transitavam, né? Eu não sei se você se lembra ou chegou a conhecer o Overdose. Ele funcionava onde foi a Majórica. Não lembro. O restaurante Majórica, hoje em dia é o Itaú, né? Sim. Então ali era o restaurante Majórica. E tinha uma parte superior que é um empresário que também já é falecido, Serginho, ele alugou e transformou, era uma casa noturna, Overdose chamava. Legal. Mas ele colocava uma parte cultural. E aí foi a primeira que eu dirigi aqui em Friburgo. Show. Eu fiz a assistência de direção de algumas, do Carlito, mas eu mesma, assim, sozinha, a primeira foi essa. Tá. Você também atuou em cinema e em novela? Olha, novela não posso dizer que eu tenha atuado. O que eu fiz foi tão pequeno que não chega a ser uma atuação. Mas e eu cinema? fiz 2 Vidas, lá no Rio, gravei nos estúdios da Herbert Richards. Fiz uma outra que eu nem me lembro, mas aquilo foi quase figuração, a gente nem fala. E fiz a gravação da segunda parte, da segunda versão da Selva de Pedra, aqui em Duas Barras, com outros atores aqui do local, que na época Sérgio Madureira arregimentou, né? E cinema? Quando eu te digo... Fala. E cinema? E fiz fotonovela. Legal. E cinema? Existia fotonovela. Cinema, eu fiz só curtas-metragem. Cinema longa eu nunca fiz. Fiz alguns comerciais no Rio, para TV alemã, para TV japonesa, e dublagem, fiz um pouco de dublagem também. Mas cinema mesmo eu fiz vários curtas. E o com gente daqui, com gente de fora, com André Pellens, com alguns diretores aí. E o que você mais gosta de fazer? Atuar, dirigir? Eu gosto dos dois. Eu gosto muito dos dois. Eu acho assim que atuar, eu adoro cinema. Eu gosto muito. Eu tenho uma conversa com a câmera que me atrai. Gosto muito de atuar. De palco, eu hoje em dia me encanto pela direção, até mais de repente com
do que com a atuação, apesar de eu gostar muito de atuar, me sentir bem em cima de um palco, né? Eu me encanto com a direção pela oportunidade que a direção dá da gente criar. Ninguém sabe, né, o que diretor faz. Na verdade, o que sempre leva os louros são os atores, né? Porque diretor não existe para ninguém. Mas ninguém sabe o trabalho que dá você pegar um texto, você decupar, você adaptar, né? Você levar a cena, você inventar coisas, né? Tudo é um trabalho de direção, mas que fica mais escondido, na verdade, né? O resultado obviamente, a atuação dos atores que leva, né, ao sucesso também, mas essa parte toda preparatória o público nem percebe. Porque, inclusive, você também pensa na trilha sonora, o diretor tem que ter essa imagem do todo, né? Sim. Aqui em Friburgo, como a gente tem uma limitação muito grande de orçamento, a gente não pode ficar contratando um profissional para cada área, né? Que seria o ideal. Você ter uma equipe, você ter um figurinista, você ter um cenógrafo, você ter essas pessoas todas divididas. Mas a gente nunca tem verba suficiente para pagar o que essas pessoas deveriam ganhar, né? De vez em quando a gente chama aqueles que embarcam no seu projeto e resolvem fazer por porcentagem de bilheteria, tudo bem. Mas quando isso não acontece, eu tenho talvez por um gosto pessoal, eu tenho uma coisa com a estética, né, com trabalho estético e de figurinos muito grande. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de decorar a casa. Então, é uma coisa, a construção do cenário e do figurino, em geral, eu faço e faço com gosto. Eu gosto de criar. E, às vezes, pôr a mão na massa mesmo, pegar, atingir as roupas, entendeu? Criar mesmo, fazer uma coisa de criação. Isso aí eu gosto muito. A trilha sonora também, porque, em geral, se você não tem um profissional que trabalhe junto com você desde o início, que vá pegando o espírito da direção e a intenção, você acaba, o diretor sabe o que quer para aquele determinado momento. E aí acabo pesquisando, procurando e fazendo também. Mas é mais por falta de opção do que por opção, por causa financeira, simplesmente, entendeu? O figurino eu gosto, o figurino eu curto fazer muito. Legal. Muito. E aí me diz uma coisa, a gente está quase chegando no finalzinho aqui, ai, que tristeza, com tanta coisa para falar. 2020, o que estava aí na sua agenda quando chegou essa história da quarentena? E agora? O que a gente faz? Como é que tá? Eu fiquei parada um tempo de dar aulas, né? E também dei um ano, um pouco, sem direção, sem dirigir. Dei um tempo para mim, um recolhimento pessoal, né? Tive algumas perdas aí que me abalaram bastante, então eu me recolhi um pouco. Aí eu resolvi que em 2020, não, eu ia voltar a dar aulas. Eu tive o oferecimento do espaço pela Elizabeth Maldonado, que é a coordenadora da Usina Cultural da Energisa, sempre me acolheu de braços abertos, é uma pessoa incrível nesse sentido. E ela, quando iniciou a usina, eu fui a primeira professora de teatro da usina, quando ainda nem existia o palco. E aí dei aula para os filhos dela, muitos que foram das minhas turmas estão hoje em dia aí fazendo sucesso no Rio de Janeiro, Cacau Tony é um exemplo disso. Enfim, e a Beth sempre abriu muito esse espaço para isso. E ela até me cobrava um pouco, poxa, você não vai voltar a dar aula? Aí eu falava, vou pensar. Aí esse ano eu resolvi, tá bom, vou voltar a dar aula. Aí tinha marcado para começar em março, 18 de março começaria. E aí veio, né, a pandemia, interrompeu o sonho de voltar a dar aula presencial. Porém, isso não parou a minha vontade. Depois de um primeiro momento assim meio de adequação, de susto, eu comecei a dar aulas online, né, pelo aplicativo. Não são muitos, por exemplo, eu tinha uma turma até bastante grande, tinha umas 20 pessoas inscritas para fazer aula de teatro. Eu era uma. Eu sou uma. Oi? Eu era não, né? Vou falar, eu sou uma. Você é uma, né? Que tava... eu sou uma. Estava na turma, né? Pois é. E como você, outros que já foram, já fizeram teatro comigo, já fizeram teatro com outras pessoas, mas estavam retornando também para se reunir. Inclusive pessoas... Hoje em dia, a única vantagem da gente estar fazendo isso online que proporciona que pessoas que estão longe
Por exemplo, eu tenho um ex-aluno meu e ex-ator que trabalhou comigo, que mora em Portugal e agora está dentro do grupo. Tem a outra atriz também, que fez aula comigo e se apresentou como atriz comigo, que mora no Rio de Janeiro. Então, a gente vai agregando essas pessoas. É claro que a aula online, ela limita, né? Com certeza. Sim. Não dá para acontecer da forma, até porque teatro é uma arte viva que tem que haver presença, né? A troca de energia. Então, mas, enfim, está dando certo. E o ensaio, que eu estava ensaiando com o grupo em grupo, uma adaptação do texto do João Bittencourt, que é o Crime Roubado. A gente solicitou a licença para esbate, como a peça era muito longa, muito cheia de personagens. O que é esbate, para as pessoas saberem? A esbate é o Serviço Brasileiro de Autores Teatrais, ou seja, você escreve uma peça, você registra na esbate e toda vez que alguém for montar o seu texto, você recebe uma porcentagem estipulada por você e pela esbate, pela sociedade. Tem que ter uma autorização, né? Desse texto. Oi? Eles precisam saber que você vai montar, tem que ter uma autorização. Você não pode pegar um texto e vou falar, vou fazer e vou ganhar dinheiro com ele. Não pode sair montando assim, não. Você tem que pedir autorização. É direito autoral, como se fosse de música, para as pessoas. Isso, exatamente. A gente pediu autorização não só para montar, mas também para modificar o texto. Não perdendo a essência, mas fazendo uma adaptação. E aí a esbate falou com a família, né, porque o João Bittencourt já é falecido, autorizaram, e aí eu reescrevi o texto, mantendo, obviamente, a história, né, que ele criou, mas dando outra roupagem, e começamos a ensaiar. Já estavam ensaiando há algum tempo, tivemos alguns percalços pelo caminho, porque é um elenco grande, são 10 pessoas, e aí isso tudo dificulta um pouco, né? E aí a quarentena interrompeu a gente, mas nós continuamos com 3 encontros semanais online. Online, isso que eu ia falar, né? Estudo do texto, leituras, aprofundando personagens. Nós tivemos uma atriz que saiu, entrou outra para substituir, e aí essa atriz não pegou o trabalho inicial. Então, estamos aproveitando esse tempo para dar mais substância, digamos, ao trabalho. A quarentena, então, não te desanimou, né? Pelo contrário, você está aí na ativa. Faz aula de dança também, não é isso, Dani? Faço com o Márcio Cunha, faço dança contemporânea. Nem sempre consigo acompanhar, né? Mas, assim, dentro do possível, eu faço. Pelo menos uma vez por semana eu não deixo de fazer. O certo seria eu fazer 2, mas às vezes não dá. Mas, assim, continuo ativa, assistindo, ouvindo os podcasts, os seus, inclusive, assistindo algumas lives de pessoas que eu curto, né? Com atores, vendo peças de teatro online, que eu não tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, o que é muito bom, porque tem peças fantásticas que estão sendo disponibilizadas gratuitamente, e espetáculosonline.com, que é uma das plataformas que oferece muito de qualidade, com atores de qualidade, entendeu? Vale a pena. Então eu tenho feito isso, né? Como muitos, né? Lido um pouco, apesar que menos do que eu gostaria, porque parece que a concentração vai meio embora. Você está lendo e está pensando em fazer outra coisa aí, então tira um pouco. Vendo algumas séries, né, filme, enfim, fazendo o que todos mais ou menos estão fazendo, né, preenchendo esse tempo, não deixando que seja ocioso, né, e nem que desanime. Não estou desanimada não, estou bem. 50 dias, sei lá, já nem sei mais quanto sem botar o nariz na rua, só para pôr o lixo na lixeira. Aí eu vou. Eu também eu estava contando até os 50 dias, agora eu já estou perdida, nem sei mais. Deve ter uns 55, acho que foi 15 de março. 15 de março, acho que foi o último dia que eu saí. Eu acho que todo mundo mais ou menos por aí. E você está daqui a pouco vai fazer 2 meses. Uau! E você está cumprindo aí. Faz 2 meses. Você está cumprindo aí a risca de quarentena dentro de casa, cuidando dos seus gatos, né? Você tem quantos gatos? Gatos e cachorros, né? Eu tenho 3 cães, 7 gatos.
Ah, o cachorro eu escutei, né? Porque tem o áudio dele latindo aí, tô escutando o cachorro. Se bem que esse que estava latindo era do Nem. vizinho, não era o Ah, meu, não. olha só Que a que rua aqui é delícia. cheia, cheia de gente com cachorro. Então aqui Dani, você só pra ouve de gente. todo mundo. Tá, pra gente encerrar, né? O que que você tá achando assim do cenário cultural? Em 3 minutos, pra gente poder encerrar assim. Como é que você tá vendo esse cenário Bom, o cultural? país está o setor da cultura do país está em mãos péssimas, né? De uma atriz que não sei a que veio. Eu nunca gostei muito do trabalho, mas não cabe a mim Sim. ser crítica do trabalho dos outros, né? Mas a postura como secretária eu realmente não apoio, é o que eu digo, não me representa. E, infelizmente, É, gostaria que fosse uma pessoa. O que estava antes era pior ainda, então, na verdade, é complicado. A nível estadual, tem havido alguns incentivos, né? Houve um edital aí que muita gente de Friburgo entrou, que achei super legal. Eu não cheguei nem a fazer inscrição, não entrei, não deu tempo, enfim. Mas muita gente daqui entrou, do interior, o que foi muito bom. Então, acho que o Estado está tentando, de alguma forma, dar um dá uma apoio. A nível fomentada. municipal, essa cultura, como é que é o Connect festival? Art, Connect Art, Connect Art, Connect Connect Art. Art. Isso, o Que festival. também muita gente foi, 90, né, projetos foram Isso, contemplados, o que eu acho muito legal, a utilização do tá. Fundo de Cultura, Para que é um dinheiro isso, que a gente deixa lá de bilheteria, e eu acho que está revertendo para o que tem que ser mesmo, né? legal. Eu só queria, para terminar, né, dizer que quer dizer, eu acho muito legal esse trabalho da cultura agora, nesse momento, de tentar dar um apoio aos artistas locais, porque eu sou privilegiada, né? Eu sou aposentada, então eu tenho meu dinheirinho, mas tem gente que depende só disso, né? Então é diferente. Eu só queria lembrar que o Centro de Arte, nosso querido Centro de Arte, do qual eu fiquei responsável de 86 a 88 e depois de 2002 a 2008, quase a minha casa, fui a pessoa de Friburgo que mais gerenciou aquele espaço. Dentro de todos que foram diretores, gerentes, ok, eu fui a única que tenho quase 9 anos de centro de arte. E É um grande tempo. E eu sinto, eu, representando toda a classe artística, músicos, artistas de teatro, de artes plásticas, de música, de tudo, de dança, sentimos falta demais do nosso centro de arte. é, Era o é, único espaço público central que era disponível para a gente. é legal a gente falar porque assim, em Nova Friburgo tem o Teatro Municipal, que é um teatro com 560 lugares, se eu não me engano, né? O teatro 650. 600? Achei que era. 650. Eu achei que era 560, ó, brincando com os números. É um teatro muito bonito, enfim. Mas o centro de arte que a gente tanto falou por aqui, né? Acabou em alguns momentos voltando ao centro de arte, porque era um lugar, era um espaço com 120 lugares, o centro de arte. 100 fixos e 20 É, com cadeiras extras. muito simpático no centro da cidade. Ele está lá, né? Num porão em cima. Hoje é a Fundação Dom João VI, né? Um prédio antigo que é tombado. Infelizmente, por N motivos, ele não voltou a funcionar e é isso que Daniela falou, que a gente morre de saudade. E o que E eu digo, eu sei que assim, para abrir, deveria abrir tudo, mas já que o teatro eu sei, porque eu morei lá, então eu sim, sei muito do que eu estou praticamente. falando, o teatro realmente precisa de muitos ajustes, É. até mesmo a nível sanitário, né? Porque é um local abaixo do nível da rua, então Uhum. tem que haver uma grande estruturação. Agora, as salas de exposição, nada justifica que não estejam à disposição dos artistas plásticos. E até É, mesmo essas salas, se reservasse uma delas para que o teatro pudesse se apresentar num sistema de arena, sim. seria muito bem-vindo, Isso, entendeu? Porque sabe? existe aquela sala que eu chamo de sala 2, que é aquela sala à direita de quem entra, que é Uhum. uma sala mais recolhida e que daria muito bem para se fazer
teatro de arena ali. Não, Mas com certeza. E eu sinto é uma questão muito. de vontade, né? Eu não sei essa fundação a que veio, né? Porque é muito legal que preserve o casarão, eu apoio totalmente, que a parte superior até se torne um museu, que seja Enfim, histórico de Friburgo, mas que seja explorado é. turisticamente, porque não adianta ficar lá um casarão fechado o tempo todo. Ô, E Dani, eventualmente aparecer uma coisa, eu, né? eu sinto muito assim o fato do centro de arte estar fechado parcialmente, enfim, por conta dos jovens. Eu converso muito com jovens e eles nunca ouviram falar. Tem uns que não sabem o que é o centro de arte, Não é ideia. não tem a menor ideia. Então, assim, eu acho que é um trabalho aí da área cultural da gente resgatar isso, né? Eu já estive muito presente em manifestações, vamos abrir e tal. Eu Nós continuo. fizemos uma juntas, inclusive. Isso. Então, assim, eu estou quietinha no meu canto, mas não pensem que eu não penso no centro de arte. É um espaço que a gente. Eu comecei a fazer Todos nós. teatro lá, né? Então não tem como a gente O não problema que eu não lembrar. sei, porque parece que ele, por causa do casarão, está com a Fundação do Dom João VI, a cultura não teria mais essa ingerência. Eu não sei muito bem, mas É. Dani, deveria ter. infelizmente eu preciso encerrar esse podcast. A gente tem uma horinha aí para bater o papo, porque a gente tem câmera, tem várias coisas aqui e que a gente está também se adaptando, né, a esse novo formato. Então, assim, Sim, extremamente podcast em quarentena, né? podcast em quarentena, que é vídeo, mas tem no Spotify também. Vocês podem encontrar a gente na Rede com Sheila, no Telegram, no Twitter, no Facebook, no meu perfil no Facebook também. Então é o site novo que vai rolar ou tá rolando, assim, né? Tudo assim, na Rede com Sheila, lembrando que o Sheila é com SCH. Dani, nós faremos outros podcasts quarentena ou na Rede com Sheila para a gente continuar esse papo, porque tem coisa para a gente falar na área de cultura, né não? Tem bastante. E, gente, sigam a Sheila, porque Ah. sempre tem coisa boa. Sigam mesmo, na Rede com Sheila, com SCH. Um beijo, Dani. Beijo grande. Adorei. Que bom que a gente conseguiu bater esse papo. Gratidão, gratidão a Eu todo também adorei. mundo. E Muito obrigada, adorei. isso aí, gratidão a todo mundo que também acompanhou esse podcast aqui especial com Daniela Sante. E vamos fazer nova versão, hein? Vai ter uma outra aí porque a gente precisa continuar isso. Um beijo então. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Gratidão.